o direito de escolher o dia a dia da cidade onde se vive, o dever de fiscalizar as ações dos governantes. Estas são lutas da democracia, um processo político lento, mas que pode modificar um país. E o voto é o ponto máximo dessa forma de governo. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai saber um pouco da história e da evolução do processo democrático no Brasil. Vai saber como o eleitor pode se preparar para ir às urnas e os impactos da lei da ficha limpa nas eleições deste ano. Brasil imenso, com mais de 5.500 municípios, onde vivem quase 194 milhões de habitantes. Cada um deles com uma forma de ver o lugar onde vive, com opiniões diferentes. Saúde pública está uma vergonha. Os hospitais tudo cheio, tem que investir mais na saúde e educação também. Né? Acabar com a corrupção. Organizar as vontades de diversos grupos sociais é um desafio que a democracia enfrenta. E é na eleição que todos têm a oportunidade de mostrar o que desejam para o futuro. Eleições que ocorrem dentro de 10 dias para escolher prefeitos e vereadores. É o momento em que nós podemos dar, de fato, a nossa opinião e, mais importante, sermos ouvidos. Creio, insisto no que estou dizendo, de que essas eleições, não digo continuadas, mas perto, próximas, eu acho que tem essa função educativa. Lembrar sempre ao eleitor que ele precisa estar atento para a escolha daqueles que, em seu nome, vão, evidentemente, definir essas questões maiores. Quase 139 milhões de pessoas vão às urnas no dia 7 de outubro. Só ficam de fora o Distrito Federal e Fernando de Noronha, que não tem eleição municipal. Mas para a gente entender como a história da democracia começou, vamos fazer uma viagem? A democracia nasceu em Atenas, na Grécia, há mais de 2.500 anos. E com a democracia nasceu também a política. Os problemas da cidade passaram a ser debatidos por um número maior de pessoas que negociavam soluções. Demos, em grego, onde surgiu essa palavra política, é povo. Kratos, em grego, é poder. Democracia é o poder do povo. Que poder é esse? O poder de escolher os seus governantes. E com a democracia nasceu também a política. Os problemas da cidade passaram a ser debatidos por um número maior de pessoas que negociavam soluções. Política é uma palavra grega, vem de polis. Polis é cidade. Na Grécia, polis é cidade. Então, o que significa? A política significa a participação dos cidadãos. Em quê? Na vida política. Aquele que vota, que se interessa, que cumpre os seus deveres cívicos, etc. Isso aí é que constitui a cidadania. E é a prática da cidadania, né, com o cidadão exercendo os seus direitos, que se consuma a democracia. A política se espalhou pelo mundo. Os portugueses também aprenderam essa arte de governar e foram os nossos colonizadores que trouxeram para cá a tradição das eleições. A primeira eleição que a gente tem registro aconteceu em 1532, na capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. E a gente foi para lá acompanhar de perto a encenação de um pedaço da história das eleições no Brasil. Aqui se funde a Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil. Após fundar a primeira vila oficial no Brasil, em 22 de janeiro de 1532, 7 meses depois, seguindo a maneira dos portugueses de governar, vai eleger a primeira Câmara das Américas, ou seja, vai eleger a primeira Câmara de Vereadores e Representantes do Povo nessas novas terras onde é o Brasil. Mas quando você fala em eleição, você fala nos homens bons, chamados homens bons, né? E esses homens bons, obviamente, são aqueles homens que eram ligados à coroa. Era uma eleição ligada também ao poder, a gente não vai dizer que não, ligado ao poder que estava em Portugal, né? Então é claro que as pessoas que eram escolhidas eram pessoas que tinham uma afinidade com aquela linha de conduta do que acontecia na sede do reino, né? Então é claro que era uma eleição feita para
para esse grupo de pessoas. Grupo que discutia a vida no Brasil colônia. A questão do comércio, né, com a metrópole, a questão de que áreas poderiam ou não ser habitadas, ou seja, a relação do Planalto com o litoral, né, quem poderia subir. Haviam questões sobre a venda e a retirada de pau-brasil, né, a cana-de-açúcar, que era um produto realmente importante e caro na época, ou seja, as melhorias da própria vila, né, a questão da igreja, da Casa de Câmara e Cadeia, os caminhos de ligação entre o litoral e o Planalto, as chamadas trilhas. Essa forma de aprender sobre a história do Brasil prende a atenção da garotada do ensino fundamental que participa do projeto São Vicente Ensina a História. Foi muito legal, porque a gente acaba conhecendo um pouco sobre a nossa história, um pouco mais, né? Porque na escola a gente aprende mais ou menos o básico. Aqui eles mostraram mais a fundo um pouco cada coisa. Sabia que São Vicente é a primeira cidade que teve eleição? Não. Aprendemos hoje, né? Eu achei importante para a gente poder reconhecer a história da nossa cidade e dar valor até às todas as políticas que a gente aprende. Dessa época do Brasil colônia até a independência, em 1822, não havia uma lei eleitoral brasileira. Mas em 1824, nasceu a primeira Constituição do Brasil Império, com as normas sobre eleições no país, que eram indiretas. Fazia-se eleições de 3 em 3 anos, para a eleição das câmaras que tinham um mandato de 1 ano. E então já se elegiam 3 câmaras, digamos assim. Os artesãos, aquele pessoal menor, não votava, não. Havia, inclusive, e sobretudo não eram eleitos esses. Pedia-se que fossem pessoas mais... Havia, inclusive, livros de nobreza. Naquelas câmaras tinham livros de nobreza, para ver, na verdade, a origem de cada um. Aqueles mais ricos, evidentemente, já naturalmente estariam nesses livros e eram os votados. E então reuniam-se eles e escolhiam pessoas que, por sua vez, iriam votar. Era uma eleição indireta. Esses que votavam escolhiam as pessoas que pudessem ser os vereadores e eram colocados esses votos em bolas de cera, que se chamavam pelouros, bolas com uma fenda. E então eram colocados ali. Chegava a hora da escolha, chamava-se uma criança de até 7 anos de idade, ela punha a mão, retirava aqueles pelouros e eram eleitos vereadores, procuradores, juízes, quando fosse o caso, para exercício por 1 ano. O voto não era secreto nem obrigatório e para ir às urnas só a partir dos 25 anos. Mas era preciso comprovar renda mínima, na época de 100 mil réis. Mulheres, escravos e pobres ficavam de fora do processo. E a partir de 1881, os analfabetos também foram excluídos. A referência da democracia no Ocidente é a Grécia, né? E a democracia grega, ela é, por definição, excludente. Ela exclui os estrangeiros e exclui as mulheres. Então, o modelo foi esse, né? Democracia, que foi instaurada no Brasil, é para poucos, quer dizer, é uma oligarquia. Depois das pelouras, o voto passou a ser depositado em urnas como esta, de madeira. As cédulas de votação eram distribuídas pelos candidatos e a maioria dos eleitores não tinha consciência da importância de ir às urnas. Foi quando surgiram as primeiras fraudes. Chamava-se fósforo aquele que recebia dinheiro para ir votar. E mais, como não havia título eleitoral, o cidadão se apresentava para votar, o máximo que se podia pedir era uma identidade, ele chamava fósforo porque riscava em várias sessões. Ele ia numa sessão, votava no candidato, ia na outra sessão, votava no outro candidato, ou votava no mesmo candidato, quando era prefeito, governador, etc., né? Por isso que se dizia que o eleitor fósforo era aquele que não tinha muita consciência cívica, nem muita consciência política. Ele votava de acordo com o seu interesse. Havia a compra do voto. Havia, por exemplo, lá na cidade de Limoeiro, em Pernambuco, um sujeito que, candidato, dava um pé de sapato e depois dizia, se eu ganhar, venha buscar o outro pé. Uma velhinha reclamou, eu não sou o Saci, ganhou somente um pé de sapato. Vimos um caso lá em Mato Grosso, que a pessoa inventou uma espécie de kit
naquele tempo que se votava em cédula, a pessoa tinha um carbono, a pessoa votava e levava esse carbono para receber 10 mil reais. Tanta gente chegou na casa desse homem que a polícia pegou, prenderam e tal, e o TSE cassou esse candidato a deputado. Veja, 10 mil reais por um voto. Encheu a casa dele de pessoas atrás do dinheiro. Essa ideia deturpada do que seria a participação nas urnas é resultado de anos de colonização em que muitas pessoas não tinham direitos sociais e políticos garantidos. 85% da população eram analfabetos, não sabiam o que representava escolher alguém para governar uma cidade. Aí o voto era visto apenas como moeda de troca, servia para ganhar favores e manter no poder o mesmo pequeno grupo. Infelizmente, isso ainda é uma realidade dentro do cenário brasileiro. Mas aí, por que a gente ainda vê muito isso? Porque ainda temos, num ranço cultural brasileiro, a ideia de que o Estado faz favores à sociedade, ou seja, de que o Estado existe e quando for do interesse do Estado, ele vai lá e faz alguma coisa. E essa não é a visão. Na verdade, o Estado tem a obrigação de nos atender. O candidato que ele vem e compra o voto, ele não deve mais nada ao eleitor. Ele comprou e pagou o voto. O mandato é dele. A pessoa que vende o voto, ela não tem como reclamar mais porque ela vendeu. E também, a pessoa que vende o voto, ela é tão corrupta quanto quem compra. Né? Não tem diferença um é maior, o outro menor. Não, os dois são corruptos. Candidato eleito com compra de voto pode perder o mandato e ainda ficar inelegível por 8 anos. Apesar de alguns eleitores ainda não entenderem que voto não é mercadoria, nosso processo eleitoral evoluiu ao longo dos anos. Para mostrar uma das mudanças, nossa equipe desembarcou no Rio Grande do Norte. O que a gente veio buscar está aqui nesta exposição, a céu aberto, no centro de Mossoró. Vamos ver? Toda mulher tem o direito a obter um título de eleitor. Isso é indiscutível. Mas para se chegar nesse ponto, foi preciso a sociedade mudar a forma como via as mulheres. No passado, elas eram tidas apenas como rainhas do lar. Política não era assunto para elas, não. Mas aqui nessa exposição a gente encontra a mulher que virou a página da história. É a professora Celina Guimarães Viana. Ela é a primeira eleitora do Brasil e também da América Latina. Isso foi em 1927 aqui em Mossoró. Só 5 anos depois é que esse direito se estendeu a todas as mulheres do país. Foi formado no início do século o Partido Republicano Feminino, aliás, eu acho que deveria se formar um partido feminista, né, político. E, em 1922, o partido, a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Não é? E essa federação, então, ela vai se desdobrar em vários núcleos, em vários estados, e vai conseguir, pela primeira vez, no Rio Grande do Norte, que fosse concedido o direito de voto às mulheres, antes que fosse concedido a toda a federação. Este pesquisador explica que o direito do voto das mulheres em Mossoró só foi possível devido a uma mudança na Constituição do Estado. Na revisão da Constituição, eles perceberam que não existia nenhuma lei no Brasil que proibia a mulher votar. Não proibia, mas também não concedia o direito a voto. E através de um projeto de lei de um deputado aqui de Mossoró, aproveitando essa revisão da Constituição, ele entrou com esse projeto de lei, o projeto foi aprovado e a partir daí sim a mulher passou a ter esse voto. O único documento que comprova o pioneirismo de Celina está bem desgastado. Mas esta foto registra a professora votando pela primeira vez nas eleições de 1928. Claro que esse voto, como foi mudança na Constituição Estadual, só valia para o estado do Rio Grande do Norte. Então elas podiam votar para prefeito, vereador, deputado estadual e governador. Qualquer eleição que fosse a nível federal, esse voto não valeria. Geraldo explica que Celina Viana virou referência em todo o Brasil. Depois que foi concedido esse voto, algumas instituições que lutavam pelo direito da mulher, principalmente de São Paulo,
recorreram a Celina, vieram visitá-la e pegar essa experiência e começaram a divulgar, a fazer campanha em cima desse direito que já existia no Rio Grande do Norte. Isso pode ter contribuído muito, porque todo o resto do Brasil passou a... É como se exigir os mesmos direitos que o Rio Grande do Norte tinha dado à mulher. Esta historiadora conta que o Código Eleitoral de 1932 estendeu o direito de voto a todas as mulheres do país. A conquista do voto numa democracia, mesmo ela sendo patriarcal, é fundamental, porque as mulheres se colocam na cena pública. Elas começam a se considerar como cidadãs. Então, em termos de cidadania e de direitos de cidadania, é um primeiro passo fundamental. Tá? Quer dizer, você não tem outros direitos se você não tem direito de voto. Você vai ser sempre considerada inferior. E o Código trouxe outras mudanças. Foi criada a Justiça Eleitoral e o voto passou a ser secreto e obrigatório. Foi a primeira eleição correta que o Brasil assistiu. A de 1933. As mulheres hoje são maioria entre os que votam. Já somam quase 52% dos eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Depois do pioneirismo do voto feminino aqui em Mossoró, a cidade ganhou a tradição de eleger mulher para comandar a prefeitura. Há 16 anos que por aqui só tem prefeita. A atual prefeita é Fafá Rosado, que está no segundo mandato consecutivo. E nas eleições deste ano, 2 mulheres concorrem à vaga da prefeitura. Mossoró tem uma tradição de eleger mulheres. Somos mulheres trabalhadoras, não é independente de estarmos ou de um lado ou de outro, foram mulheres que se dispuseram a servir a população moçoroense. Tenho certeza que as mulheres, e principalmente as gestoras daqui, não deixaram que essa carapuça ou essa máscara da vítima, da coitadinha, do terceiro turno, né? Eu trabalho em casa, trabalho fora, ainda sou política, encaixasse. Ela assumiu o papel de empreendedora. E o papel de empreendedora não cabe coitadinha nem vítimas. Cabe quem desbrava. Então, as mulheres daqui conquistaram esse espaço, tomando por base o talento natural e, com certeza, refletindo, né, nos exemplos da nossa história. 3 homens também concorrem à prefeitura. 2 deles têm mulheres como vice na chapa. Na verdade, o pessoal tem até simpatizado mais com as mulheres. Por isso até que eu resolvi realmente botar a mulher também, porque não dá para aparecer só mais, né? Os tempos mudaram e a figura da mulher hoje em dia é imprescindível numa campanha. Como deixar a mulher de fora da nossa chapa? Se nós temos 2 candidatas da situação muito fortes, né, mulheres. Então não seria interessante uma chapa só com homens. Mas o candidato do PSDC fez essa opção. Então, independente de ser mulher ou homem, o que é importante para Mossoró é que as pessoas façam, né, os políticos façam, cumpram as suas promessas, que erradique a pobreza, que erradique a miséria, que nós temos muito na nossa cidade. A atual governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, é de Mossoró. Ela reclama que, apesar da primeira eleitora ser da cidade, só em 1988 uma mulher foi eleita para a prefeitura do município. Aos poucos elas estão ocupando o cargo, mas ainda falta muito. O que a senhora espera para o futuro? Mas eu acho que agora nós abrimos mesmo essa fronteira para valer. Tendo uma presidenta mulher, estão mostrando também, além da presidenta, presença que hoje é vista, ainda pouca, mas precisa crescer muito, da mulher no Congresso Nacional. Tânia explica que existe hoje uma lei de cotas para assegurar que tanto homens como mulheres sejam candidatos. A regra é que haja um mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Mas ela diz que só isso não estimula a candidatura feminina. Não há a preocupação dos partidos em trazer mulheres capacitadas, né? Então, isso é a principal causa de não haver mais mulheres eleitas, porque elas não aparecem como tendo essa consciência, essa capacidade de ação política. Você veja a Dilma, quando ela apareceu, ela veio se afirmando, e se afirmando enquanto sujeito político. Então, essa eleição dela foi absolutamente maravilhoso, né, em termos de mudança da representação social.
em relação à capacidade das mulheres. Nas eleições deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, são mulheres 12,5% dos candidatos à prefeitura e 32,5% à Câmara Legislativa. Além da inclusão da mulher na política, as eleições brasileiras tiveram outros avanços. Foi criada uma cédula oficial de votação na década de 50, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na década de 80, houve recadastramento dos eleitores com todos os dados processados eletronicamente. O título passou a ser único e nacional. Todos os maiores de 18 anos têm direito ao voto e ele é facultativo para os maiores de 70 anos, analfabetos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Saímos da urna de madeira para a de lona e depois para a eletrônica. Em 2000, houve a primeira eleição totalmente informatizada. E a partir de 2010, surgiu a urna biométrica. Com ela, o eleitor é reconhecido pela digital. Nas eleições deste ano, mais de 7,5 milhões de pessoas vão ser identificadas assim e até 2018, todos os eleitores. Este historiador lembra que é importante entender a formação da democracia no país para perceber a importância do voto para a vida em sociedade. Há sempre uma tentativa no Congresso de fazer essas eleições unidas, que se vote menos, porque de 2 em 2 anos temos eleições no Brasil. Há sempre propostas, até agora não passou. Então esse ano se vota, em grande parte, os prefeitos, os vereadores, eles fazem essa eleição, digamos, voltada para um município. Mais tarde, daqui a 2 anos, teremos as eleições gerais de presidente da República, de Senado, de deputados federais, de deputados estaduais. Essa é uma eleição municipal. Então, evidentemente, é bom que se vote, creio eu, essa é a minha opinião pessoal, que se vote de 2 em 2 anos, que haja sempre eleições, que não se distanciem essas eleições, para que o povo, votando mais, aprenda a votar melhor. Uma lei que reuniu mais de 1.300.000 assinaturas em todo o país é a novidade para a eleição de prefeitos e vereadores. Daqui a pouco você vai ver os impactos da lei da ficha limpa nas eleições deste ano e vai saber como o eleitor pode se preparar para exercer o direito do voto. Agora, silêncio. O Saci vai falar um pouco da sua plataforma de governo. Eu sou o Saci Pererê. Estou também concorrendo ao cargo de presidente do folclore. Saci, 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 Saci. Tudo aqui é novidade para essa garotada que está aprendendo um pouco sobre cidadania. Quem quer me ajudar a proteger a natureza? A água é fonte de vida, cuidado, meu povo. Ela pede socorro, ela pode acabar. A eleição é de brincadeirinha. Meu nome é Vitória Regia. Vote 10, o meu número é 10. Para eleger o presidente do folclore. Minha proposta para todos, vou agora apresentar. Cuide bem da sua vida e deixe a dos outros. Mas o que eles aprendem é sério. Esse aqui é o personagem Zé Urminha, né? E a gente pensou nele dessa forma para as crianças poderem aprender a votar nessa urna, né? Que é fictícia
e entender o processo de como votar. E eu vi qual a proposta, o melhor que deu a proposta. A melhor proposta que cada um deu. E para você, qual foi a melhor proposta? Número 20, né? Quem é o número 20? O Curupira. E o que você achou de interessante na proposta dele? Salvar os animais, não deixar os outros derrubar a natureza, proteger a natureza. O Saci é mais agitado e ele defende as pessoas deficientes físicos. Ah, e o que você diria para as pessoas? É importante votar? Muito. Por quê? Porque a gente pensa primeiro e depois, quando a gente já responde com sinceridade. Para chegar a essas conclusões, foi preciso analisar bem a proposta de cada candidato. A gente sempre está tentando mostrar, assim, que o votar é importante, porque eles vão escolher uma pessoa que vai prometer, que muitas vezes pode cumprir as promessas e que a maioria das vezes não cumpre as promessas. Esse estímulo à reflexão sobre o voto é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. É o projeto Inclusão Social desde a Infância para alunos do ensino fundamental. O jovem, na verdade, ele não tem que ser incentivado a discutir ou comentar política só com os 16 anos para tirar o título. Na verdade, a educação do jovem tem que vir desde a fase escolar, onde ele deve lá atrás aprender o que é a democracia, a importância do Estado, como o Estado tem a obrigação de ajudar e atender a sociedade, ou seja, o jovem é o futuro da democracia. Se ele não aprende a democracia, no futuro ele não a pratica. Para muitos, foi a primeira oportunidade de ver a urna de perto. Foi legal. O que você achou? Achei legal. Eu apertei nos números, apertei confirmar, errei uma vez. Como é que foi a experiência da urna eletrônica? Foi muito legal, muito importante. É legal, é engraçado a sua sensação. Você sentiu o quê? Assim, sentiu mais cidadã? Como é que você pode descrever isso para mim? Mais feliz, mais importante. E deu Saci no resultado da eleição. 70% dos votos. Na escola, as propostas dos candidatos a presidente do Folclore estavam relacionadas à função de cada um deles no ambiente em que vivem. Isso quer dizer que seria possível cumprir as promessas. E na eleição real, como avaliar isso? Deixar uma praça limpa e organizada como esta aqui é função do prefeito. Organizar o trânsito, manter creches funcionando também é função da prefeitura. E essas atividades são fiscalizadas pelo vereador, que ainda elabora leis do município e serve de porta-voz do povo com o prefeito. É importante saber as funções do prefeito e do vereador para não acreditar em promessas que não podem ser cumpridas pelos candidatos. Pela exposição dos candidatos, você pode fazer a sua seleção. Olha, esse não está prometendo o impossível, ele está prometendo o que é razoável. Então, isso depende muito da consciência cívica e da cultura do eleitor. Né? Quanto mais ele tiver engajamento, quanto mais ele se influencia no processo político, né, mais politizado ele se torna. Esse politizar é acompanhar as eleições, se informar sobre a campanha. Quando tem eleição na sua cidade, você se envolve, participa da eleição? É muito difícil. Mas eu não tenho tempo, aí não me envolvo. E como é que fica a sua cidade? Não decide o futuro dela? Decido, mas sem saber o que está acontecendo, né? Procuro ver os projetos deles, né? Ver um que é melhor pra gente, pra mim, também pra minha família também, né? Bom, a gente procura os critérios, assim, ouvindo as suas propostas e obtendo um futuro para que a gente possa crescer dentro de nossas cidades. Acima de tudo tem que ser honesto, né? Cumprir com as necessidades da população. Eu acho que é isso, ser sempre honesto. E como saber se o candidato é honesto? Essa é a minha queixa do eleitor de hoje, que vota sem consciência, muitas vezes, do passado do candidato, de procurar ver como ele se comportou na vida privada, se foi, ou na vida mesmo política, que ele repete, reitera. Quantos e quantos desses escândalos da Câmara, muitos foram muitos, não se afastou ninguém deles que disputaram depois. É como se o eleitor não olhasse o passado daqueles que se candidatam ao seu voto. Era necessário um cuidado maior, um crivo maior
A melhor saída para o eleitor é justamente aquela de observar o candidato nesse cenário caótico dos partidos que nós temos no Brasil, me focar na pessoa. Não é o ideal, mas no cenário atual é o que eu posso fazer de melhor. Se o eleitor ainda não tem esse cuidado de olhar para o passado do candidato, já existe um mecanismo que faz isso. A lei da ficha limpa, que foi aprovada em 2010 aqui no Congresso Nacional. Mas é a primeira vez que vale uma eleição. A ficha limpa é uma lei de iniciativa popular que reuniu mais de 1.300.000 assinaturas em todo o país. Ela barra a candidatura de políticos condenados por crime de improbidade administrativa, ou seja, que foram desonestos durante o mandato ou ainda que renunciaram para fugir da cassação. Sempre se fala o seguinte, que o eleitor escolhe mal muitas vezes, que o eleitor vota no candidato corrupto. O problema e se só forem apresentados para eles candidatos corruptos? O eleitor então não vai votar ou simplesmente vai escolher o menos corrupto? Por que eu falei isso? Para a gente entrar na lei da ficha limpa e a sua importância. Porque com ela eu consigo diminuir o acesso do candidato corrupto, aquele que não tenha um passado tão nobre para concorrer a um cargo tão importante, ele fica impedido de participar. Então essa é a importância da lei do ficha limpa. Ela consegue peneirar para a sociedade os melhores candidatos dentro da sua possibilidade. E a lei já provocou impactos nas candidaturas deste ano. O presidente do Tribunal de Contas da União já entregou uma lista de mais de 8.000 nomes, né, para a ministra do Superior Tribunal Eleitoral, de pessoas inelegíveis porque tiveram as contas rejeitadas no Tribunal de Contas. Aí você aplica isso nos 34 tribunais de contas existentes no Brasil e também dos outros processos, né? Então eu creio que a gente vai, usando um termo bem popular, uma peneirada bem boa e as pessoas que vierem agora, elas podem ter o orgulho de falar assim, não, eu estou aqui porque eu sou ficha limpa. E depois da eleição, o dever do eleitor é continuar acompanhando o trabalho do político que elegeu. A fiscalização pode ser feita, por exemplo, pela internet no site do Tribunal de Contas da União e no da Controladoria Geral da União. É possível ver o controle do repasse de verbas para programas sociais, que convênios a Prefeitura assinou com a União e que projetos são financiados pelos ministérios. Você não pode achar que a política só acontece na época da eleição e acabou, tem os resultados, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Não. A partir de agora, continua para todas as promessas de campanha elas serem executadas, depende sim da nossa disponibilidade de acompanhar. Agora vejam esta cena inusitada. Vários pés de banana espalhados por entre o asfalto. Com certeza não se trata de uma plantação. Mas por que tantos pés ao longo da via? Foi uma forma para a gente protestar contra os buracos que tinha na rua, contra a prefeita que prometeu 4 anos para a gente, já vai encerrar os 4 anos de mandato dela e nunca fez nada pela gente aqui, entendeu? A gente paga imposto, paga IPTU. O protesto é uma iniciativa de vários moradores de Valparaíso, Goiás. Foi feito em março deste ano. A cobrança da ação da prefeitura só foi possível porque eles estavam atentos às promessas de campanha, como manda a boa regra de conduta do eleitor. O resultado da pressão popular é que agora a rua mudou de cara. A prefeitura tirou as bananeiras e fez uma estrada de terra batida. Saíram os buracos, mas em compensação chegou a poeira. A gente protestou, plantou banana e vieram passar as máquinas, mas isso para nós não é resposta. Não é resposta. A resposta para nós é o asfalto aqui na rua. O asfalto estando na rua é uma grande resposta da prefeita para nós. Os moradores vão continuar protestando até conseguir o asfalto. A prefeitura afirma que a demora em resolver o problema é por falta de verba. Disse também que depois das eleições deste ano, a questão vai ser resolvida. Viver em estrada de chão também era a realidade deste condomínio. A gente chegou aqui no barrão, cheio de mato, cheio de rato. Hoje tem uma estrutura dessa, com asfalto, com água, com luz, com as portarias aí, com segurança. Não tem lugar melhor de Brasília para morar, a não ser aqui. A situação mudou porque os moradores do condomínio se uniram e traçaram estratégias de ação para deixar o lugar onde vivem limpo e arrumado. Eu acho que essa participação da comunidade é que dá um bom resultado. Que traz avanço. Traz avanço. Isso aí é extremamente necessário.
Porque sem essa política, sem o condômino participar, nada disso seria feito. Porque é uma comunidade que vive e que cada um vive junta, mas que cada um dá a sua opinião. São mais de 1.200 casas nesse condomínio. Para atender tanta gente, o segredo é a gestão. Tudo é muito bem planejado e com bastante antecedência. Depósito de cimento, para manutenção. Depósito de cimento, vamos no outro depósito. Isso. Olha, aqui é depósito de miudeza. Isso aqui é como se fosse um supermercado. Em vez de você quando compra uma peça só, sai muito caro. Então, se você tiver em estoque, comprado direto com CGC, você tem um custo menor. Organizar um condomínio é como administrar uma cidade. É preciso entrar em acordo para conciliar os interesses dos moradores. Esse é um exemplo de como a política está sempre presente na vida das pessoas. A política, ela é o dia a dia da pessoa, na verdade, ela acorda e dorme fazendo política. Eu vou dar um exemplo mais prático, que é uma situação comum a todos os brasileiros. A vida em condomínios, em prédios, em apartamentos, ou seja, aquilo é fazer uma política. Você tem um estatuto discutido por todos os condôminos, debatidos, onde os problemas são levados às assembleias, ou seja, é uma convivência da negociação e a política é uma negociação. E se a política faz parte da nossa rotina, melhor estar mais atento a ela, principalmente em época de eleição. Tem que melhorar, por exemplo, a saúde, a educação, né? O Brasil, a violência. Escolher um político honesto para mudar o Brasil. O cidadão ou a cidadania esteja ligado também à questão de conhecer o seu Estado, conhecer os seus governantes, acompanhar as decisões desse Estado e, principalmente, o cidadão é aquele que participa do processo político. Eleição é disputa e para que haja disputa é preciso que pelo menos 2 candidatos concorram a um cargo. Só que em mais de 100 cidades do país existe apenas um candidato a prefeito. Como é que fica a situação das eleições nesses lugares? É o que você vai ver depois do intervalo. Seu Evilásio procura o que guarda com muito carinho há anos. Guarda e faz questão de usar. Apesar de não ter mais a obrigatoriedade de votar, né, que a partir dos 70 já não tem mais esse dever, mas eu continuo votando. Hoje, seu Evilásio tem 78 anos e, de acordo com a legislação eleitoral, não precisaria mais votar. E por que ainda vai às urnas? Só o fato de eu ter sido produto de um regime ditador e ter conhecido a democracia já na fase de adolescência, para mim já é muito importante essa realidade, porque realmente o regime democrático é o regime ideal. Votar, né? Votar, com o direito de votar. Durante muitos anos, enquanto trabalhava e cuidava da família, seu Evilásio estava sempre de olho na vida política das cidades onde morou. Escrevia informativos, fazendo denúncias, alertando a população. Eu fui sempre um orientador, mas não um participante. O voto, seu Evilásio diz que só dá para quem considera preparado. O candidato tem que ter para o senhor votar nele? E esse aqui é o problema. Tem que ter, na minha opinião, tem que ter principalmente o perfil do administrador público. Tem que ter, mesmo que seja nato, né? Porque se não tem, é um desastre, né? Eu tenho visto aqui, participado, percebido essas diferenças, né? Quando o sujeito é ou não é administrador. E é um desastre para o lugar quando isso acontece. E enquanto tiver saúde e lucidez, seu Evilásio afirma que vai continuar participando das eleições. O senhor acredita que a gente pode mudar as coisas com o voto da gente? Pode. Eu não digo só o meu, mas se todos forem conduzidos na mesma direção, né, com o mesmo ideal, pesa. Pesa porque decide. Se no regime democrático decide pelo voto. Então, se todos votam numa direção correta, quem lucra é o país, né? O país, ou o estado, ou o município,
porque a gente votou com o mesmo objetivo e vamos ter aquilo que nós pleiteamos. Essa turma aqui começou a votar com 16 anos, idade em que o voto também não é obrigatório. Eu tirei o título com 16 anos porque queria estar ativo na vida política da minha cidade e do meu país. Eu acho importante para a gente já estar ativo na responsabilidade, na hora de escolher o candidato. O candidato merecer meu voto, ele tem que mostrar benefício para a cidade. Não adianta ele ter falado que foi bom, isso aí, não ter mostrado serviço nenhum. Não pode pegar e passar na rua fingindo que não conhece o eleitor, que ele foi lá na casa da pessoa e pediu um voto para ele na época da eleição. Os jovens eleitores têm se informado sobre política na internet, especialmente pelas mídias sociais. Eu acho que é melhor porque não é uma coisa que você impõe ao eleitor. Na TV, ou você assiste ou você tem TV a cabo. E no rádio, inclusive, também o horário é obrigatório. Nas ruas está infestado de panfletos e até deixa a cidade feia, deixa a cidade poluída. No Brasil, 33 milhões de pessoas estão no Twitter e 50 milhões no Facebook. No mundo, o YouTube tem 1 bilhão de usuários. Em época de eleição, como o tempo é muito curto na TV, ele pode se valer muito de vídeos no YouTube. Hoje o YouTube permite até vídeos mais longos e criar campanhas e verdadeiras histórias para serem replicadas no YouTube e Facebook. Com um link é muito fácil isso se tornar um viral. Este cientista político diz que as redes sociais são uma forma indireta de politização. A internet, as redes sociais são hoje o maior caminho que nós temos para informar a sociedade do que acontece. E informação é fiscalização. Quanto mais informado o cidadão for pela rede, com acesso à rede, melhor fiscalizado será o Estado. E informação é fundamental para definir o voto. Em cidades pequenas, onde a disputa é mais acirrada, ela faz ainda mais diferença. A gente olha qual o melhor candidato. Eu acho que todo mundo tem condição, porque aqui conhece tudo, assim, o perfil de cada um. Anhanguera é a menor cidade do estado de Goiás. Aqui só tem 44 quilômetros quadrados de área total. E encontramos o menor número de eleitores do estado, apenas 1.017. É também um dos menores números do país. É uma eleição pequena, onde cada voto é ainda mais precioso e decisivo. E os dois candidatos à prefeitura conhecem bem a importância de conquistar o apoio do eleitor. Quando eu candidatei a minha primeira eleição em 2001, para 2001, eu ganhei uma eleição com 7 votos de diferença. Então quer dizer que um voto aqui na Anhanguera vale ouro. Então tem que valorizar muito esse voto. Sim, aqui é realmente muito disputado, tanto que na eleição que eu fui eleito pela primeira vez, a diferença foi 20 votos. E se a disputa é muito acirrada, a tática da campanha é ir de porta em porta conversar pessoalmente com o eleitor. Nossa campanha, ela é feita assim, nós não temos esse recurso, nós não temos recurso de televisão, não temos o rádio. Então ela tem que ser feita porta a porta e corpo a corpo. Certo? Esse é uma das diferenças. E tem eleitor que acaba se exaltando. Rola muita discussão, esse negócio é perigoso, sai briga. Muitas das vezes eu tenho o meu candidato e o outro tem o seu candidato. E muitas vezes num bate-papo acaba se acontecendo um desentendimento. Mas um desentendimento de político, não assim de ficar inimizade entre si, entendeu? Então aquele entendimento político, mas no fim sai todo mundo abraçado, a mesma coisa. E se em cidade pequena a disputa é apertada, como fica a situação em uma cidade em que só há um candidato a prefeito? Bom demais, muito bom. Por quê? Eu não sei, é porque aí não tem adversário, não tem aquela falação, aquela política, aquela briga, aquela gastação de dinheiro, né? A senhora acha que é bom? Eu acho muito bom. Acredito que não. Teria que ter uma certa concorrência para todo mundo ter escolha. Aqui aí não tem escolha, todo mundo vai só nessa condição que tem. Tá bom demais.
sendo só ele. Eu fico muito mais satisfeito só ele, porque não tem esse fervor que tem nas outras cidades. Aqui está tão calmo. É meio precário, porque na minha ideia precisava ter pelo menos mais um candidato concorrendo nessa eleição. Na verdade, depende muito do olhar, né? Porque pode-se considerar que não há uma disputa entre candidatos, mas há uma oportunidade do eleitor. Ele pode votar no prefeito ou no vereador, ou ele pode não votar, ele pode dizer, não, esse eu também não quero. Elson Tavares já foi eleito em 2000 para a Prefeitura de Edéia, no interior de Goiás, com candidatura única. E pela segunda vez, vive a mesma situação. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Simplesmente saí candidato pelo PSDB e pedi ao meu partido a autorização que eu convidasse todos os demais partidos que compôssem com a gente junto a esse projeto. E fiz essas reuniões com os partidos e foram aceitos. E fizemos essa composição. A candidatura única a prefeito nas eleições deste ano não é exclusiva de Edéia. Em todas as regiões brasileiras, em outros 117 municípios, encontramos a mesma situação. Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados em que mais isso acontece. Não existe nenhum artigo na legislação eleitoral que proíba a candidatura de apenas uma pessoa. A eleição em que isso ocorre é legítima e não corre risco de ser anulada. A Justiça Eleitoral considera eleito aquele candidato que tiver o maior número de votos dentre os votos válidos. Votos nulos e votos brancos não são considerados votos válidos. Assim, numa cidade, ainda que pequena, se o candidato for único e tiver um único voto, o dele, por exemplo, ele será eleito prefeito da sua cidade. Por quê? Porque ele terá 100% dos votos válidos. O Código Eleitoral, no artigo 220, lista situações que tornam possível a anulação de uma eleição. Assim, a título de exemplo, podemos mencionar a quebra do sigilo da votação. Se os eleitores, ao se dirigirem à cabine de votação, tiverem a garantia do sigilo violado com pessoas atrás, com outras pessoas tendo acesso à cabine de votação, isso é causa de nulidade. Se eventualmente for utilizada uma folha de votação na sessão eleitoral onde o eleitor vota, se essa folha de votação for falsa, isso é caso de anulação. Porque todas as vezes que o eleitor se dirige a uma sessão eleitoral, é conferido o nome do eleitor com essa folha de votação e é preciso haver uma correspondência. Mas nos outros estados, a maioria dos eleitores vai ter que decidir entre vários candidatos. É permitido levar para a cabine de votação uma colinha para não esquecer nome e número dos escolhidos para dar o voto. No site do Tribunal Superior Eleitoral existe um modelo de cola disponível para o eleitor imprimir. A eleição municipal deve ser ainda mais valorizada pelo eleitor porque nela se discute o dia a dia das cidades. O impacto é direto na vida do cidadão. A eleição municipal é aquela forma de participação que está mais próxima do cidadão. Por isso elas são tão importantes. A eleição municipal, ela traz uma possibilidade dele debater melhor a política e os projetos de política que ele deseja. Votar é valorizar a democracia, é colaborar com a evolução de um processo político que é considerado a forma mais moderna de organizar a sociedade. O que se quer, o que se deseja, o que se procura alcançar é a igualdade na disputa. Esse é o princípio maior que rege todo esse esforço desses, digamos, coordenadores do voto. Evitar que as pessoas concorram desigualmente. Aqueles com recursos, outros sem recursos. Que não empregue a máquina do Estado. Que não empregue, evidentemente, o econômico, não dirija o voto. Aqui se funde a Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil.